Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu estou, graças a Deus. Para quem é novo aqui no canal, meu nome é Edivane. Tenho esse canal voltado para minha rotina diária, para compartilhar com vocês meus momentos. E hoje eu vou dar início a um conteúdo que eu já havia prometido aos meus inscritos, que era falar para vocês como é minha profissão de atendente telemarketing, só que eu vou um passo de cada vez. Eu havia feito uma enquete no mês passado, eu acredito, se vocês queriam que eu compartilhasse como é a profissão, algo do tipo, essas coisas do tipo, né? E a enquete ela foi bem, teve bastante votação, os inscritos queriam muito que eu falasse um pouco de como é ser atendente. E eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá? Eu vou primeiro falar para vocês como eu consegui o emprego. É o meu primeiro emprego de atendente telemarketing. E meu primeiro emprego, né? E depois eu vou postar o vídeo de como é trabalhar como operador de telemarketing, beleza? Portanto, se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa aquele like no vídeo que já vai estar me ajudando muito. Bora lá que eu vou conversar um pouco agora com vocês. Bom, para quem é novo aí agora, chegou há pouco tempo, é, eu, eu moro atualmente em João Pessoa, aqui na Paraíba, só que eu sou do interior. Eu fui criada até os 19 anos no interior, lá na roça, mesmo aqui no interior da Paraíba. Eu sou do interior de uma cidade chamada Araçagi, que na verdade eu morava na zona rural e tive que vir para cá quando eu me casei, porque lá não tinha emprego fixo, né, com meu esposo. Eu me casei com 19 anos, assim que eu me casei, foi uma dificuldade muito grande, porque não tinha emprego fixo, aparecia um bico ali, outro aqui, e era muito difícil para nos manter. Ainda mais a gente recém-casado, né? Eu me casei no dia 19 de julho de 2014 e viemos para cá dia 1º de novembro do mesmo ano. Então, quando a gente veio para cá, é aquela dificuldade, né? Porque eu, no meu caso, né? Eu me criei na minha vida quase toda no interior e de uma hora para outra mudar assim para a cidade foi um pouco difícil, foi um pouco estranho, foi bem estranho mesmo, né? A rotina é diferente, o ambiente é diferente, muito diferente em comparação com o que era lá no sítio, né? E eu tive que me adaptar, tive que aprender coisas novas, como é a rotina na cidade, essas coisas. Meu esposo ele já veio com a promessa de emprego, começou fazendo uns bicos sem emprego fixo, mas nunca ficava parado. E em janeiro de 2015, 2 meses depois da gente ter vindo para cá, meu esposo conseguiu um emprego fixo, de carteira assinada, e eu comecei a buscar também. Nessa época eu já tinha aprendido bastante, me locomover dentro da cidade, porque aqui é bem diferente, né, do interior. Aqui a gente precisa se deslocar, no caso na época eu não tinha moto, eu me deslocava de ônibus. Para me aprender a pegar todas as linhas foi um pouco difícil, porque minha sogra, que é quem me ajudava, nem sempre ela tinha tempo de ir comigo nos lugares que eu precisava ir, e eu tinha que me virar. Ela me falava, ó, vai em tal linha que você vai chegar a tal lugar no seu destino. Só que às vezes eu me perdia. Aquela menina do sítio, né, tinha vergonha de perguntar às vezes, as pessoas, aí eu tinha vergonha, já me perdi muito. No começo quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu fui parar do outro lado da cidade, do bairro onde eu morava. Enfim, eu aprendi na marra mesmo, né? Mas aprendi. Então, aí em janeiro, meu esposo já tinha conseguido o emprego dele e eu estava em busca. Até então eu já tinha feito um processo, tinha passado para uma loja de enxovais aqui na capital,
tinha sido aprovada para operador de caixa, só que como eu não tinha experiência para trabalhar em nada praticamente, na época como era dezembro, era uma época que precisava muito de operadores de caixa por conta do movimento, né? Aquele movimento de Natal, e eu não tinha experiência alguma. E na época me jogaram lá, né? Pra tipo tapar um buraco. Eu não consegui me adaptar, passei apenas uma semana, informei que não daria certo, porque realmente a gente sente quando não dá certo o negócio. Aí saí. Fiquei um pouco triste, né? Até porque eu já estava procurando uma vaga fazia tempo. E comecei a buscar outros. Em janeiro, quando meu esposo conseguiu o emprego dele, eu comecei a ir no Cine, que é o sistema de emprego aqui de João Pessoa. Eu ia praticamente toda semana lá, na esperança de ter alguma vaga disponível. Eu passava na televisão de manhã cedo, no outro dia eu já ia lá, bater na porta para ver se conseguia alguma vaga. Então, na época eu consegui uma entrevista com a empresa concorrente a essa que eu estou hoje, que também era para trabalhar como operador de telemarketing. Sempre existiu muitas vagas para esse emprego aqui. Aí eu fiz o processo. Eu lembro que eu cheguei bem cedo no Cine, aí falaram que tinha esse processo para aquela manhã mesmo, só que aí, no caso, teve o processo e seria um pouco mais tarde do que eu estava, só que como eu já estava por lá, eu fiquei mesmo. Fiz o processo, tudo direitinho, fui reprovada. Mais uma frustração, né? A gente quando vai naquela esperança de, vai dar certo, aí leva um não. Enfim, não era para ser. Mas eu fiquei bastante triste, né? Com aquela situação. E no mesmo dia, no mesmo Cine, eu voltei ao Cine, porque eu não queria aproveitar a viagem, até porque eu não tinha emprego, eu não tinha renda. Aí, para voltar outro dia para perguntar sobre vagas, eu tinha que fazer tudo no mesmo dia. Mesmo depois de fazer esse processo, voltei ao Cine e perguntei se tinha mais alguma entrevista para aquele dia. E eu fui comunicada que naquele dia tinha outro processo para outra empresa, também de operador de telemarketing, que é essa até onde eu estou hoje. Eu tive que ficar o dia inteiro, porque a entrevista era de tarde. Eu já tinha chegar bem cedo no Cine, tinha ficado aquele tempo todo no processo, tive que esperar, porque eu não iria para casa e depois voltar, porque seria um gasto a mais, eu não tinha renda, não daria certo. Chegou a hora, né, de fazer o processo, esperei, passei o dia inteiro no centro de João Pessoa e chegou a hora de fazer o processo. Era mais ou menos umas 25 a 30 pessoas, eu acredito. Eu lembro que na época era uma sala aqui no Shopping Tambiá, que é na Casa da Cidadania. Era uma sala, tinha bastante gente, eu acredito que de 25 a 30 pessoas tinha lá na sala comigo. Eu ainda lembro, a gente fez uma provinha de conhecimentos gerais, falando um pouco da gente também, entregamos e aguardamos o resultado. Poucos minutos depois chegou o resultado. Eu lembro na época que ela falou que eu chamar, me acompanhe. Eu lembro. Aí eu não sabia se era bom ficar ou se era bom ir com ela. Aí eu sei que ela chamou umas 5, 10 pessoas para fora, assim, para outra sala que tinha na parte de fora. E aquelas pessoas foram dispensadas. E a gente que ficou na sala era os que tinham sido selecionados para a vaga. Nossa, eu fiquei feliz demais. Até então, a ficha não tinha nem caído, que realmente eu já estava praticamente dentro, né? A vaga já seria minha. Ela nos comunicou que tal data nós deveríamos comparecer em outro endereço, que é em outro bairro aqui de João Pessoa, que era para dar início ao treinamento, para começar o emprego no mês seguinte, né? Nossa, ali ele já já comecei a pensar, a fazer planos, deu certo. E foi aquele entusiasmo, né? Fui na data marcada, eu lembro que era para começar dia 30 de janeiro de 2015, porque como o mês de fevereiro tinha 28 dias, aí o treinamento teria que ser de 30 dias. A gente foi na data marcada,
minha sogra me levou lá, porque eu nunca tinha ido nesse lugar. Ela sempre me levava uma vez num determinado lugar. Quando eu aprendi, eu já ia na segunda vez sabendo onde é que era, né? Aí eu fui, dei início ao treinamento, entreguei toda a documentação que foi necessária para preencher a vaga. E eu estou aqui até hoje. Graças a Deus, foi uma porta que Deus abriu na minha vida, que na época eu lembro que eu entreguei currículo para a maioria das lojas aqui em João Pessoa. Eu saía muitas das vezes sem esperança já, entregar currículo. Na maioria das lojas aqui de João Pessoa eu entreguei currículo para ver se foi chamada. Até hoje eu nunca fui chamada, mesmo esse tempo todo. Até porque na época também, era aquela época que estava com desemprego bem em alta, estava bem difícil vaga mesmo. Eu lembro que eu só fui chamada para 2 anos depois. E inclusive era para a mesma vaga onde eu estava, já estava, né? Fui chamada pelo Cine, mas eu já estava com a vaga garantida, né? Graças a Deus. Então, pessoal, e assim eu consegui minha vaga como operadora de telemarketing, função qual eu exerço até hoje. Eu vou explicar um pouco para vocês como é trabalhar com telemarketing. Já vou adiantando que não é fácil. Eu vou tentar explicar ao máximo com detalhes para vocês de como é minha experiência nessa profissão, tá, gente? Já adiantando que não é fácil. No próximo vídeo eu vou contar com detalhes como trabalhar. Portanto, se você tem uma pergunta para fazer, se você já conhece a área, quer fazer alguma pergunta, ou se não conhece, queira perguntar algo, deixa aqui nos comentários que eu vou ler, vou responder vocês e eu já vou adiantando o conteúdo para o próximo vídeo, que vai sair em breve. Daqui a 2 dias eu coloco o conteúdo de como é trabalhar como operador de telemarketing, para que vocês saibam aí como é minha profissão, como eu trabalho, e há várias outras pessoas que também trabalham na área, beleza? Se você não for inscrito no canal, deixa sua inscrição, pessoal, e o like no vídeo, vai estar me ajudando demais, demais mesmo, tá? Um abraço a todos, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!